Então, agora vamos estudar a organização social do absolutismo. A sociedade do absolutismo, ela é denominada pelos historiadores como sociedade de ordens ou sociedade estamental. Da mesma forma que no sistema feudal, ou seja, nesse sentido, houve uma manutenção das relações sociais existentes no feudalismo, a posição que o indivíduo ocupava na pirâmide, ou seja, se o cidadão era classe A, estava no topo, no intermédio ou na base, o que determinava a posição dos indivíduos era o nascimento dele. Então, se ele nasce no topo da hierarquia, morrerá no topo da hierarquia. Se ele nasce na base da hierarquia, ele morre na base da hierarquia. Então, se nós temos uma relação social definida pelo nascimento, não havia mobilidade vertical nessa sociedade. Ou seja, o cidadão não poderia pular de uma hierarquia 3 para uma hierarquia 2, ou de uma hierarquia 2 para uma hierarquia 1. Não havia a mobilidade vertical. A única mobilidade que existia era a mobilidade horizontal. E essa mobilidade horizontal existia apenas entre os nobres. Porque o nobre, no feudalismo, e isto foi preservado no absolutismo, ele não deixava de ter privilégios. Os nobres mantiveram-se privilegiados na relação do Estado absoluto. Então, porque houve a preservação da estrutura estamental do absolutismo monárquico. E se houve a preservação da estrutura estamental existente no feudalismo no Estado monárquico, isso significa dizer que a nobreza continuava sendo o grupo dominante. Então, como vocês podem ver, não é um Estado criado para destruir a nobreza. Muito pelo contrário, o rei é um nobre. A nobreza estava em decadência por conta da Baixa Idade Média, das cruzadas, de uma série de turbulências que ocorreram com o mundo na Baixa Idade Média. A igreja estava decadente, a nobreza estava decadente, e quando o rei ascendeu ao poder, ele centraliza a estrutura e salvaguarda os privilégios da nobreza. Então, podemos dizer, inclusive, nesse aspecto, que o Estado absoluto ele foi um elemento que garantiu a sobrevivência da nobreza enquanto classe social. Correto? Então, nessa estrutura social, a posição do indivíduo era definida pelo nascimento. Agora, a legitimação vinha, assim como no mundo feudal, da religião. Lembre-se, esta religião era cristã, porque tanto poderia ser católica, quanto poderia ser uma religião protestante. Então, a religião legitimava o poder do rei, porque o rei é rei por vontade de Deus. E a religião legitimava a sociedade estamental desde o período medieval. Por quê? O discurso religioso era de que a sociedade era definida de acordo com a ordem natural de coisas, de acordo com o estado natural de coisas. E como o pensamento teocêntrico ainda era hegemônico, esta ordem natural de coisas, esse estado natural de coisas, era uma ordem ou um estado natural definido por Deus. Então, vejam, vocês já estão percebendo como a religião terá um papel preponderante como instrumento de legitimação do Estado absoluto. Porque a religião legitimou o poder do monarca e a religião está justificando os estamentos feudais. Então, se o cara nasce no estamento A, é porque Deus quer daquela maneira. Se o indivíduo nasce no estamento B, é porque Deus também quer daquela maneira, e assim sucessivamente.
Então, há aí a manutenção do conformismo religioso presente no mundo feudal. Então, dessa forma, nós temos a manutenção, na sua essência maior, das estruturas sociais existentes desde a época medieval. Bom, se nós formos pegar o organograma, ou seja, se a gente for estudar a sociedade do antigo regime, do absolutismo, esta sociedade está distribuída da seguinte maneira. Aqui nós temos uma pirâmide que representa os 3 grupos sociais ou as 3 ordens ou estados naturais de coisas existentes no antigo regime. Observe que o rei encontra-se acima de todos os grupos, de todas as ordens, de todos os estados, porque, sendo o estado absoluto, todas as relações de poder giravam em torno do monarca. Por essa razão, o monarca encontrava-se no topo de tudo. Abaixo do monarca, porque o estado é absoluto e o monarca está no topo de tudo, abaixo do monarca estava a primeira ordem ou primeiro estado. Primeira ordem ou primeiro estado, primeira ordem de ordem natural das coisas ou de estado natural das coisas. Primeira ordem de ordem natural das coisas ou de estado natural das coisas. A primeira ordem de ordem natural das coisas ou de estado natural das coisas era formada pelos representantes da religião. E olhem que nós colocamos religião, porque tanto poderia ser a religião católica quanto poderia ser a religião protestante. Então, na primeira ordem estavam os representantes da religião, que tanto poderia ser a religião católica quanto poderia ser a religião protestante. Um detalhe interessante. A primeira ordem era uma ordem dominante, era uma ordem privilegiada, isenta de impostos. Então, quem está aqui no topo é privilegiado, é isento de imposto, é ordem dominante, os representantes da religião. E por que os representantes da religião são ordem dominante no absolutismo? De certa forma, nós já falamos o porquê. A religião legitimava o poder do rei. O rei era rei por vontade de Deus. Por esse motivo é que havia a necessidade da legitimação religiosa. Por isso que nos lugares onde a Igreja Católica recusou-se a legitimar o poder real, ela foi destruída, pulverizada. Então, o poder da primeira ordem advinha do fato dessa ordem legitimar o poder do rei e legitimar a sociedade. Porque, como nós vimos na passagem anterior, a sociedade obedecia a uma ordem ou a um estado natural de coisas ordem definida de acordo com os desígnios de Deus. Então, vejam que a primeira ordem constituía-se como uma ordem dominante, privilegiada, mas subordinada ao rei, porque lembre-se, o Estado era cesaro-papista, de modo que o Estado controlava a religião. Bom, abaixo da primeira ordem, nós tínhamos a segunda ordem de ordem natural das coisas ou de estado natural das coisas. Tá bom? A segunda ordem de ordem natural das coisas ou estado natural das coisas era formado pela nobreza. Esta segunda ordem também era dominante, também era uma ordem privilegiada e também era uma ordem isenta de impostos. Observe que o privilégio da primeira ordem
está presente na segunda ordem. É claro, é óbvio, gente, que o privilégio da primeira ordem está presente na segunda, porque todo clérigo é nobre. Os nobres se subdividem em nobres clérigos e nobres feudais. Por isso, é normal, é comum vocês encontrarem em muitos livros didáticos primeira e segunda ordem como sendo ordem dominante no feudalismo e no absolutismo. Na verdade, isso não é uma mobilidade vertical, uma mobilidade horizontal. Essas duas categorias, essas duas ordens, primeira e segunda ordem, podem e devem ser vistas como uma ordem só, a ordem dominante. Todo representante da religião era um nobre. Quem modificou isso foi a Reforma Protestante e a reação da Igreja à Reforma, a Contra-Reforma, quando a Igreja deixa de vender os cargos e cria os seminários religiosos para formar o clérigo, para formar o indivíduo que tivesse tendências a querer participar do clero. Então, o poder da primeira ordem advinha da legitimação política e da legitimação da estrutura social. E o poder da segunda ordem advinha de 3 fatores: o nascimento, o nobre nasce nobre. Olha, veja que interessante. Se toda a sociedade, como nós vimos, era definida pelo nascimento, padre não nasce padre, bispo não nasce bispo, então ele tem que vir de algum lugar. Ele vinha de onde? Ele vinha daqui, da segunda ordem. Então, veja, primeira e segunda ordem eram, na verdade, a ordem dominante. A gente coloca a primeira ordem acima da segunda por uma mera questão quantitativa, ou seja, nós tínhamos menos representantes da primeira ordem do que da segunda. Era uma mera questão quantitativa. Então, o poder da segunda ordem era definido pelo nascimento, nobre nasce nobre. O poder da segunda ordem era definido pelo controle de cargos políticos. Não confunda cargo político com cargo público, porque aí você diz assim, mas Garrido não era o rei que mandava em tudo? Sim, o rei mandava em tudo, mas o rei não ia conseguir governar sozinho. Ele precisaria do apoio e da ajuda de alguém para administrar, dos ministros. E esse apoio político advinha da nobreza. Então a nobreza constituía-se como o sustentáculo, o pilar de sustentação política dos monarcas do Estado Nacional. A nobreza era a ordem dominante pelo nascimento, pelo controle dos cargos políticos e também pela posse da terra. Daqui nós temos uma outra questão muito interessante. Veja, a formação do Estado absoluto não retirou da nobreza o controle da terra, retirou da nobreza o controle político sobre a terra. Não retira da nobreza o poder da terra, retira da nobreza o controle político sobre a terra. Tá bom? Todos estão entendendo isso. É igual o que acontece hoje. Você pode ser um proprietário de terra, mas o controle político de sua terra é do Estado. Quem define os impostos que serão ou que não serão pagos são o Estado, e não você, que é o proprietário da terra. Mesma coisa acontecia na era do absolutismo. Então, essas duas ordens constituíam-se como ordens dominantes, privilegiadas, isentas de impostos. Na base estava todo o resto. Como eu costumo dizer, quem não fosse primeira e segunda ordem era a terceira. Então, fazia parte da terceira ordem o povo, e quando a gente fala de povo, estamos falando de camponeses e assalariados. Veja só, estamos na Idade Moderna. A Idade Moderna é o período que começa no século XV e vai até o século XVIII. Nessa faixa temporal, a sociedade
era predominantemente rural. Estamos na Idade Moderna. A sociedade era predominantemente rural. Então, durante a Idade Moderna, durante o período em que o absolutismo vigeu, durante a Idade Moderna, durante o período em que o absolutismo vigorou, a maioria da população era composta por camponeses. Tá? Então, na terceira ordem, nós tínhamos o povo, composto por camponeses e assalariados, porque já havia atividades urbanas, o modo de produção capitalista ele já começou a nascer na Baixa Idade Média, e nós tínhamos também a burguesia. Leia-se, a maioria da sociedade encontrava-se na base, no sustento. Tem coisas que não mudam nunca. Olha, atenção, burguesia é povo, tá? É terceira ordem. Aí vocês podem estar aí perguntando-se, mas os burgueses não eram ricos? Sim, tá? Mas o grande detalhe é que a riqueza nessa estrutura não importa, porque o que define essa sociedade é o nascimento, de modo que o poder econômico pouco importa. Agora veja que coisa interessante. Se a primeira ordem era isenta de impostos, se a segunda ordem era isenta de impostos, 100% dos impostos eram pagos na terceira ordem. 100% dos impostos eram pagos pela terceira ordem. Então, a terceira ordem, está aqui, era responsável pelo sustento de toda a estrutura, porque, além de trabalharem para gerar renda, porque quem trabalha está aqui, camponês e assalariado, correto? Eles trabalham, eles estão aqui, então, além de trabalharem para gerar renda, arcavam com o pagamento de todos os impostos. Então, quem sustentava esse Estado era a terceira ordem, porque além do trabalho, a terceira ordem pagava com todos os impostos, Como a burguesia economicamente era a classe mais abastada, ela pagava 80% dos impostos, ou seja, do ponto de vista tributário, quem sustentava o Estado era a burguesia. E o povo arcava com os 20% restantes. Observe, nós temos nesse momento aqui uma disfunção do poder. Porque nós vimos na introdução que o rei chegou aqui pelo financiamento feito pela burguesia. Estamos vendo agora, na definição das relações sociais do absolutismo, que o sustento desse modelo de sociedade, do ponto de vista tributário, só era possível porque a burguesia arcava com 80% dos impostos. Então entendamos o seguinte, a burguesia colocou o rei no poder, porque foi ela que abriu o cofre, a burguesia sustentava o rei no poder, porque ela arcava com 80% dos impostos, e ela, burguesia, não tinha privilégios políticos, ela não tinha privilégios sociais. Ora, se ela colocou o rei no poder, se do ponto de vista tributário ela mantinha o rei no poder, vocês podem perceber que o Estado absolutista, o rei traiu a burguesia. O rei usou a burguesia, tomou o dinheiro burguês, assumiu o poder. Depois que ele controla o Estado, ele deu uma rasteira na burguesia, transforma a burguesia numa mera pagadora de impostos e mantém a nobreza como ordem privilegiada, mantém a nobreza como ordem dominante. Por isso, destacamos aqui em vermelho, mais tarde, no século XVIII, a insatisfação da burguesia com a condição, veja bem, sociopolítica, porque economicamente a burguesia foi beneficiada com a unificação de tributos, com a unificação monetária, então houve benefícios econômicos, embora
esses benefícios fossem se ampliar substancialmente com a implantação do liberalismo na economia, a gente verá isso mais à frente. Então, a insatisfação da burguesia com a sua condição sociopolítica, porque a gente, veja só, na pior das hipóteses, quem tem dinheiro quer ter prestígio social. Na pior das hipóteses. E aqui, a burguesia tinha o dinheiro, não tinha o prestígio político, controle de cargo político enorme, e não tinha prestígio social, porque não havia mobilidade vertical. Por essa razão, no século XVIII, a burguesia patrocina as revoluções do século XVIII, as revoluções burguesas, onde, politicamente, o grande destaque foi a Revolução Francesa, que destruiu o Estado absolutista. Tranquilo? Ora, quando a gente pega estas estruturas sociais e definimos, estudamos e percebemos que a nobreza preserva-se como a principal ordem do sistema absoluto, do Estado absoluto da Idade Moderna, o Estado absoluto, ele pode, portanto, ser caracterizado como um Estado feudal? Sim. E aí, lá vem uma dica, você grife o que a gente vai falar agora. O Estado absoluto, ele é um Estado feudal. Por que o Estado absoluto, ele é um Estado feudal? O Estado absoluto é um Estado feudal porque ele preservou os privilégios da nobreza feudal. Contudo, ele é considerado um Estado feudal de novo tipo, um Estado feudal rearrumado. Por que um Estado feudal de novo tipo? Porque esse Estado sofreu mudanças, principalmente para contemplar a burguesia, no que tange à unificação de impostos, no que tange à unificação monetária. Então a burguesia acabou sendo contemplada, pelo menos economicamente. Por isso, guarde isso. O Estado absolutista é caracterizado como um Estado feudal de novo tipo. Tudo bem, ele foi um Estado formado com apoio burguês, mas o Estado absoluto não é um Estado burguês. Vamos pensar, gente? Se o Estado absoluto fosse um Estado burguês, por que a burguesia iria ter que destruir esse Estado no século XVIII? Entenda, se o Estado absoluto fosse um Estado burguês, seria desnecessário a burguesia destruí-lo para construir um outro modelo de Estado. Então, o Estado absolutista era um Estado feudal de novo tipo. Então, as relações sociais do antigo regime, na sua essência, preservam as relações sociais existentes no sistema feudal, por isso que ele é caracterizado como Estado feudal de novo tipo. Bacana, né? E o bom de aula online é que a gente pode pausar, voltar, tirar as dúvidas, rever calmamente tudo. Esse é o bacana, né? Você dá o pause na tela, vai anotando, não entendeu alguma coisa, volta, tá? Dessa maneira, a gente acabou de fechar as principais características sociais do Estado absoluto do antigo regime ou do Estado moderno. Professor, essas características são válidas para todos os Estados absolutistas? Sim, elas são válidas para todos os Estados absolutistas, quer esses Estados fossem católicos, quer esses Estados fossem protestantes. Tranquilo? Para a gente fechar os nossos estudos, vamos agora aprender a organização econômica do antigo regime. Vamos junto, vamos, para não perder o foco. Vamos aprender a organização econômica do antigo regime.